Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta, muito mais rápido do que vocês imaginavam. Penso que eu esqueci de vocês, não esqueci, mora no meu coraçãozinho, ok? A gente vai para a aula 3, então. Lembrando, esta aula é destinada para a turma 1º e 2º A e 1º e 2º B. Se você não é dessas turmas e está nessa aula, você está na aula errada, vai procurar o link correto, belezinha? Agora bora para a aula. Então, regras da aula, mesma coisa da aula passada. Vocês precisam ter esta aula no caderno, ok? Tudo copiadinho. Todos esses slides aqui, ok? Eu vou usar outro slide, mas aquele outro slide não precisa copiar, tá? E aí tem mais conteúdo, acho que é muito pesado para vocês. Outra questão, no fim dessa aula, eu deixei também uma atividade. Então, essa atividade também tem que estar no caderno e feita. Então, no fim da aula, vocês vão tirar foto do caderno, tirar foto da atividade e me mandar pelo Classroom ou pelo WhatsApp. Beleza? Combinados? Não se esqueçam. Quem não me mandar não vai ter presença e não vai ter nota desse período, tá? Lembrando que tá junto lá da nota de participação bimestral, aqueles 20 pontos, ok? Então, vamos lá. A gente continua com o Weber, ok? Então, a gente vai continuar na teoria dele e tentar entender como a teoria dele conversa com os conceitos de grupo social, instituição social e categorias sociais. Nessa aula, então, instituições sociais, ok? Vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é instituição social. Definição: são os corpos sociais formados para promover a integração dos membros de uma sociedade. Então, as instituições, elas são diferentes dos grupos. Lembra que os grupos são o pessoal que resolve andar junto? Ok? A instituição social, ela é algo anterior a gente. Então, ela já existe, ela é formal, geralmente existe na lei, e ela existe para simplesmente integrar a sociedade, ou seja, para fazer a gente viver junto. E aí, por que eu diferencio de grupo social? Porque aí são locais que a gente é obrigado a viver junto com as outras pessoas, a gente não tem muita escolha. Por exemplo, escola, igreja, né? Afinal, quem vai na igreja sabe que nem sempre você gosta de todo mundo que tá ali. Trabalho, política, Estado, governo, tudo isso. Você tem que conviver com essas diferentes pessoas e essas diferentes ideias. Às vezes você simplesmente não pode escolher estar naquele meio ou não, tá? Como a gente já sabe, a gente viu lá no primeiro bimestre, é através das instituições sociais que acontece o nosso processo de socialização. Ou seja, é através das instituições sociais que a gente aprende a viver em sociedade. Então, a primeira instituição social vai ser a família, ela vai nos ensinando o básico de como viver em uma sociedade. E assim por diante, tá? Então, quando vocês vêm para a escola, vocês, obviamente, estão aprendendo um conteúdo científico, mas vocês também estão aprendendo a como se comportar em uma sociedade, a como se comportar dentro de uma sala de aula, como se comportar em um espaço público e assim por diante, tá? Nessa aula, o Weber, a gente vai falar da religião, que o Weber, em um certo momento da vida dele, da produção científica dele, ele foca bastante na religião, ok? Então, nesse momento é que a gente passa para o próximo slide, cadê? Aqui, tá? Que vai ser basicamente o trabalho que o Weber vai realizar comparando religião e capitalismo.
que ele está preocupado com uma questão muito específica, que é por que o capitalismo ele se desenvolve primeiro no Ocidente, né? Na época que ele escreve, o capitalismo estava se desenvolvendo apenas no Ocidente. Mas hoje em dia a gente sabe que ele primeiro se desenvolve no Ocidente, ou seja, Europa, Américas, ok? E Oceania também. Então vamos lá. Primeira coisa, ele vai escrever o livro chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em 1904, tá? O que ele vai descobrir? Né? Ele vai basicamente observar a sociedade americana. Ele vai fazer um estudo sobre os Estados Unidos, tá? E ele vai observar como que as pessoas agem. Lembra da ação social? Como os indivíduos se comportam, ele vai observar o comportamento individual das pessoas. E a partir de um tempo, observando esse comportamento, ele vai perceber que existe uma ética protestante específica, tá? Ou seja, uma forma de ser protestante, uma forma de ser evangélico. Então, as pessoas que são de religiões protestantes, elas se comportam de uma determinada maneira. Só que aqui ele não está falando de qualquer vertente do evangelho, né? De qualquer vertente da religião evangélica. Ele está falando do calvinismo, ou seja, de quem segue a vertente do Calvino, tá? E ela vai ter algumas especificidades. Por exemplo, no calvinismo, as pessoas elas já sabem que elas estão salvas, né? Não é essa ideia de tipo, eu preciso ser uma pessoa boa na Terra para saber que eu estou salva, para garantir a minha salvação depois que eu morrer. No calvinismo, já existe. Quando você nasce, Deus já sabe se você vai para o céu ou não, tá? Só que aí o que acontece? O que vai se falar no calvinismo é que a sua vida vai te dar sinais se você está salvo ou não. Para o calvinismo, o fato de você ser uma pessoa disciplinada, de você conseguir alcançar seus objetivos, né? De você conseguir ter uma vida mais confortável, é um dos sinais de que você está salvo, né? Porque olha só, Deus está te proporcionando uma vida boa, Deus está te proporcionando meios para você conseguir o que você quer. Lembrando, no calvinismo, tá? Cada um tem a sua crença, beleza? E aí, essa forma de pensar vai gerar o quê? A ideia de que se você é calvinista, você precisa ter uma vida disciplinada, você precisa ser uma pessoa mais sóbria, né? Você tem uma discrição. Por quê? Porque uma pessoa disciplinada, ela não sai beber, passa 4 dias bebendo fora de casa, cai bêbado na rua, não sei o que, e depois volta para casa, tá? Na ideia da vertente protestante, calvinista, uma pessoa demonstra a salvação quando ela é uma pessoa disciplinada, ela é uma pessoa muito sóbria, uma pessoa discreta, ela é uma pessoa que consegue ganhar dinheiro, mas ela não ganha dinheiro e fica esbanjando, né? Não é uma pessoa, por exemplo, que vai comprar aqueles cordãozão de ouro, assim. É uma pessoa que, apesar dela conseguir ter uma vida confortável, ela também não fica demonstrando tudo que ela tem, tá? E aí, o que o Weber vai falar? Que esta forma aqui de ser evangélico, os calvinistas, eles vão agir exatamente da forma que o capitalismo espera que um bom trabalhador haja, tá? Basicamente isso. Por quê? O que acontece no capitalismo, né?
Então, a gente tem uma racionalidade, a gente está buscando fazer as coisas da forma mais eficiente possível, e aí é uma busca racional do lucro. Qual é a melhor forma de fazer as coisas? Qual é a forma mais barata de produzir algo para me reverter mais lucro? E aqui tem uma valorização muito grande do que? Da profissão, do trabalho. E aqui no capitalismo, o trabalho é visto como algo muito positivo, que a gente vai ver que em outras vertentes do cristianismo não necessariamente é assim. E basicamente o Weber vai argumentar o que nesse livro dele? Que a forma de se comportar dos calvinistas ajudou o capitalismo a se desenvolver porque as duas ideias conversam, tá? O capitalismo espera o quê? Um trabalhador disciplinado, um trabalhador que priorize o trabalho dele, que realize esse trabalho bem, porque ele tem objetivos muito claros a seguir, tá? Por quê? Porque os valores religiosos dele levam ele a trabalhar dessa forma. Lembra da ação racional orientada a valores. Então, por que o calvinista é um bom trabalhador? Porque Deus quer que ele seja assim, tá? Uma ideia que é muito fácil de entender é, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório. A Dona Maria, tô aqui inventando uma pessoa, ela decidiu ser enfermeira. Por quê? Porque ela falou que é um dom divino. Deus tocou nela e falou que ela deveria ser enfermeira e esse é o objetivo da vida dela, ser enfermeira e salvar pessoas. Isso, o Weber diria que é uma ética calvinista, tá? É uma ética protestante. Mas o fato da Dona Maria ser uma ótima enfermeira, trabalhar muito bem, ser eficiente no que ela faz, também é bom para quem? Para o dono do hospital, porque esse é o tipo de trabalhador que ele quer. Então é nesse sentido que o Weber vai falar que a religião protestante, o calvinismo propriamente dito, conversa com o capitalismo e ajuda ele a se desenvolver, tá? Principalmente nos Estados Unidos. E aqui a gente continua, né? Sobre a ética protestante e o espírito. Ele vai falar que a vivência espiritual da doutrina e da conduta religiosa exigida pelo protestantismo organiza uma maneira de agir econômica necessária para a realização de um lucro sistemático. Weber descobre que os valores do protestantismo como disciplina, a poupança, a austeridade, a vocação, o dever e a propensão ao trabalho ajudam de maneira decisiva os indivíduos. Então é isso, né? Isso que eu acabei de explicar. A gente tem uma forma específica de agir para conseguir viver no capitalismo e tem uma forma específica de agir que é considerado correto dentro da religião do calvinismo. Então esses dois, quando juntam eles, isso é maravilhoso para o desenvolvimento do capitalismo e também para esse trabalhador calvinista, tá? Porque consegue ter promoção, se destacar no meio profissional. Aqui a vocação é entendida como trabalho, tá? Então a vocação de alguém é como essa pessoa deve trabalhar. Ele vai trabalhar, o Weber vai explicar essas ideias em outros textos dele também, tá? Então a ética protestante, mais específica a ética calvinista, que leva a tudo isso, tá? Então aqui, ó, o homem é salvo por vontade de Deus, então ele já está escrito, né? Então nenhum homem merece a salvação porque ninguém é digno dela. A salvação existe para a maior glória de Deus. É um pouco que ele vai diferenciar algumas vertentes, tá? Então aqui, a ética calvinista, né? Então a gente tem o termo vocação passa a ser significado de profissão. O homem é chamado por Deus não apenas para que ele tenha uma atitude
de sentar e rezar por Deus, mas sim para ele cumprir uma missão. É o que eu acabei de falar para vocês no exemplo da enfermeira, tá? Agora vamos lá. Aqui também o calvinismo vai trazer a ideia de que o homem, quando ele diz aqui que o homem deve manter uma contabilidade diária de seu tempo, basicamente está falando que o quê? O homem deve ganhar dinheiro enquanto está vivo, tá? Ele pode fazer isso. Porque vamos lembrar qual é a outra vertente do cristianismo que ali nessa mesma época, né, no começo do século XX, não vai entender, não vai olhar com bons olhos para quem tem muito dinheiro. O catolicismo. Por quê? No catolicismo se foca muito naquelas passagens de Jesus que vai falar que o que é mais fácil passar pelo buraco da agulha. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico, né? Por quê? Porque a acumulação de dinheiro na religião católica, pelo menos ali em 1904, ele não era bem visto porque o dinheiro que você acumulava para si, você poderia estar ajudando os outros, enquanto no calvinismo, se você tem dinheiro acumulado é porque você merece aquilo, é porque Deus quer que você tenha esse dinheiro, tá? E aqui é uma ideia muito presente no calvinismo, que é um desperdício de tempo. Desperdiçar seu tempo também é pecado, tá? Então a ideia de que eu tenho uma missão, eu preciso fazer uma missão para agradar a Deus, então quando eu fujo dessa missão, né, eu perco tempo com outras coisas, eu também estou desagradando Deus, tá? E aqui a gente tem o capitalismo trabalhando com a racionalidade, que é o que eu já falei, né? A melhor forma de conseguir lucrar mais, que vai casar com aquela forma de agir individual. Então vejam só, a forma de agir da pessoa, né, das pessoas calvinistas, da forma de se comportar de uma pessoa, né, e vai juntando várias pessoas que fazem parte daquela religião, vai contribuir para o desenvolvimento de um sistema econômico como um todo, que é o sistema econômico capitalista, tá? Então é essa a ideia presente no Weber, de que o indivíduo ele influencia e ele muda a sociedade. É a ideia de que a sociedade muda a partir das ações individuais, ok? E, bom, pouco isso, né? Isso que eu já falei, e aqui um pouquinho sobre o catolicismo, como o catolicismo ele vai entender a mesma religião, né, a religião cristã, de uma forma diferente. No catolicismo, o trabalho é visto como maldição, né? Então o trabalho deve ser só para sobrevivência e não um meio de salvação. Mas vamos lembrar, em qual catolicismo? Naquele catolicismo mais antigo, lá para o século XVIII, XIX, até mesmo antes disso. Hoje em dia, o catolicismo ele já sofreu bastante mudanças. Ok, pessoal? E aí, sabemos disso, né? Esse é basicamente um resumo dessa aula de hoje. Vocês têm a seguinte atividade. Qual a instituição social você mais gosta de fazer parte e por quê? Tá? Então aqui eu trouxe uma instituição social, eu dei o exemplo que era a religião e como ela ajuda na construção do nosso sistema econômico atual, mas eu vou pedir uma atividade muito mais simples para vocês. Eu só quero que vocês sentem e pensem qual instituição social eu faço parte. Lembrando, qualquer coisa voltem aqui para entender o que é instituição social, tá? E aí vocês vão me dizer o porquê vocês gostam de fazer parte dela, tá? Então, por hoje é só. Agradeço quem tirou um tempinho do dia para assistir essa aula, tá? E não se esqueçam, entrega de atividade até dia 7/8, ok?
Depois que a gente voltar presencial, eu não vou mais aceitar as atividades, tá? Beijos. Até a próxima, gente.